Um homem violento não é um homem de verdade. Há dois tipos de dor neste mundo. A dor que machuca e a que modifica. Logo quando eu conheci Vinland Saga, eu fui apresentado a uma história que, à primeira vista, parecia simples. Um garoto nórdico vê seu pai morto e, consumido pelo ódio, entrega sua vida à vingança. E como tantas outras histórias sobre guerreiros, eu imaginei que o desfecho seria completamente previsível. Thorfinn alcançaria a sua revanche, voltaria para casa e, no máximo, carregaria o arrependimento tardio por perceber que a vingança não preenche o vazio. Mais do mesmo. Mas eu estava enganado. Essa não é uma história sobre vingança. É uma história sobre redenção. Sendo mais jovem, eu confesso que tudo que eu menos queria era a redenção. Eu me fascinava pela fúria de Thorfinn, a promessa de sangue, o desejo implacável por justiça e vingança. Isso era o que me fazia consumir a obra. O que eu queria ver era ele ficar mais forte e, consequentemente, matar todos que viessem em seu caminho. Mas então, tudo muda. Thorfinn não consegue sua vingança, não consegue encontrar outro caminho. Apenas um vazio enorme. E diante desse vazio, uma voz familiar ressurge. As palavras de seu pai voltam como um sussurro, bem ao longe, como uma lembrança do que ele sempre soube, mas escolheu ignorar. Você não tem inimigos. E nesse momento muda tudo. Uma criança que cresceu em meio ao ódio e vingança se torna um homem que compreende o valor da vida. Ele, pela primeira vez, se arrepende e se envergonha de suas ações. E é nesse momento que acontece algo que na teologia chamamos de metanoia, que é uma mudança profunda de pensamento, uma nova maneira de enxergar a vida. E ao olharmos para o mundo de Vinland Saga, percebemos que ele não está distante do nosso. É um mundo onde a corrupção humana reinou, onde a violência se tornou o espetáculo e o pecado um hábito, onde a ganância move homens e a luxúria é exaltada. Um mundo onde o amor se tornou algo raro. E uma frase dita por Askeladd resume completamente esse mundo. Todos são escravos de alguma coisa. E de fato, Thorfinn era escravo da guerra, da raiva, do ódio. Mas e nós? Do que nós somos prisioneiros? Do orgulho? Do prazer desenfreado? Da ganância? Da busca incessante por coisas que no fim não significam nada? No início, eu admito que eu realmente me irritei com essa mudança. Onde já se viu um guerreiro abandonar a batalha para buscar paz? Onde já se viu um homem negar a violência que o moldou? Eu queria mais luta, mais sangue, mais espetáculo. Mas então, eu percebi que Vinland Saga nunca foi sobre batalhas. Sempre foi sobre transformação. E à medida que seguimos a jornada de Thorfinn, começamos a ver algo inquietante. Nós nos vemos nele. Eu gosto da história de Thorfinn porque ele retrata exatamente a nossa vida. Vivemos a vida correndo atrás de futilidades, coisas que verdadeiramente nem importam, para no fim obtermos um prazer momentâneo e dias depois enjoarmos daquilo que tanto sonhamos. Pois, como diz Salomão, tudo debaixo do sol é vaidade. Nada aqui na terra é permanente. Então, qual é o sentido de corrermos tanto atrás de coisas que não nos trará felicidade genuína? E acompanhando a história do Thorfinn, vemos ele entrar em contato com algo que ele nunca conheceu. O amor. Não necessariamente o sentimento amor, pois, por ele já ter um pai, obviamente ele já teve contato com o amor. Mas, literalmente, a palavra amor. E semelhantes àqueles que seguem a Cristo, ele ouve isso de um padre, também um seguidor de Cristo. E exatamente assim como acontece com aqueles que recebem o Evangelho, as palavras do padre não voltam vazias. Elas cortam a alma do jovem nórdico como uma espada de dois gumes, penetrando entre alma e espírito, juntas e medulas. E nesse momento Thorfinn entende. Nesse momento também, nós também podemos entender. Ao olharmos para a sua jornada, vemos a jornada de um pecador. Um homem que feriu, matou, odiou, mas que um dia
foi tocado pela verdade e se arrependeu. E no fim, Toph já não busca apenas sua própria redenção. Ele deseja salvar aqueles ao seu redor. Ele passa a desejar construir, não destruir. E finalmente ele descobre a verdade que seu pai tentou ensinar desde o início. Você não tem inimigos. E essa verdade é uma das lições mais difíceis, porque tudo dentro de nós resiste a essa ideia. Desde cedo, aprendemos a enxergar inimigos ao nosso redor. A vida nos ensina a lutar contra aqueles que nos ferem, a nos proteger de quem nos ameaça. Criamos barreiras, cultivamos ressentimentos, alimentamos pequenas vinganças diárias. Talvez não com lâminas, mas com palavras, com indiferença, com desprezo. E quem nós podemos culpar? O mundo nos ensina que devemos ser fortes, que devemos revidar, que devemos ser implacáveis. Afinal, o que acontece com aqueles que baixam suas armas? Eles são esmagados, não são? Mas então surge essa verdade desconfortável. Você não tem inimigos. Mas falar isso é muito fácil. Como eu posso aceitar isso depois de ter sido ferido? Como eu posso aceitar isso depois de ter sido magoado inúmeras e inúmeras vezes? Como eu posso acreditar em algo assim se o mundo lá fora prega que eu devo odiar os meus inimigos, que eu devo combater ódio com ódio, que meu eu está acima de todos que estão ao meu redor, que eu sou o que mais importa no final das contas? Como eu posso acreditar que eu não tenho nenhum inimigo se eu cresci a minha vida inteira ouvindo essas coisas? E no caso do Toph é ainda pior, porque como eu falei no início do vídeo, o mundo em que ele vivia era completamente repleto de ódio e vingança. Então todo mundo em que ele vivia o incentivava a cultivar o ódio, a vingança e a raiva. E por isso, semelhante até à conversão de algumas pessoas, aceitar essa verdade não é algo imediato. Algumas pessoas, quando ouvem falar de Jesus, não aceitam de imediato. Como Toph, elas primeiro precisam ser esvaziadas, precisam perder tudo, sua vingança, seu propósito, sua identidade. Só então podem enxergar que essa é a grande ironia da vida. Às vezes, só conseguimos enxergar a Cristo quando já não nos resta nada. Cristo nos ensinou a amarmos nossos inimigos. Mas o que isso realmente significa? Significa amar aqueles que um dia te perseguiram. E podemos ver isso na história de Paulo, em que Ananias recebeu uma incrível missão de Deus: ir até a casa de alguém específico e curar Saulo de Tarso, o que na época era um homem que perseguia os cristãos. Ele, na visão dos cristãos, era semelhante a um demônio, alguém que matava, destruía, tudo em prol de acabar com os seguidores de Cristo. Mesmo assim, recebendo uma difícil missão, ele foi, falou com Tarso, demonstrou seu amor por ele. Ele fez exatamente o que Cristo nos pediu. Ele demonstrou amor ao seu próximo. E muitos interpretam esse mandamento de Jesus como um simples mandamento moral. Seja uma pessoa boa, não há de rancor, mas é algo muito maior. Porque no fundo, o verdadeiro inimigo nunca foi o outro. O verdadeiro inimigo sempre foi aquilo que habita dentro de nós. O pecado, o ódio, o orgulho, a sede de vingança, o desejo de provar algo para o mundo. E quando Cristo diz para amarmos nossos inimigos, Ele está nos convidando a uma libertação profunda. Ele está nos chamando para algo que vai muito além da lógica humana, para um amor que não depende do merecimento, para uma paz que não depende das circunstâncias. Quando Toph entende isso, ele se torna verdadeiramente livre, porque a liberdade não está na força das armas, mas na verdade de Cristo. Como eu já falei algumas vezes, a liberdade e a paz que nos é entregue por Jesus é completamente diferente da que o mundo nos dá. Ela nos livra de nós mesmos, do fardo do pecado, do peso da culpa e da amargura. A história de Vinland Saga nos mostra o quão radical pode ser a mudança de alguém que decidiu ser melhor. O quão radical pode ser alguém que decidiu amar o próximo, que decidiu deixar a amargura, o ódio, o rancor para trás, que decidiu realmente mudar. Pois a partir do momento em que desejamos não ser escravos dos nossos desejos, aí que nos tornamos verdadeiramente livres. E a partir do momento em que aceitamos a Cristo, nos tornamos verdadeiramente livres. E eu gosto dessa história porque, além dela literalmente citar o cristianismo em sua filosofia, ela nos mostra que diferença podemos fazer a partir do momento em que escolhemos ser melhores. Enfim, a origem desse vídeo é uma resposta direta à enquete que eu postei no Instagram do canal. Eu perguntei se vocês queriam reflexões sobre a cultura pop e tudo mais, e graças a Deus, todos que interagiram responderam que sim. E por isso eu gostaria de agradecer a vocês por sempre estar interagindo nas coisas que eu posto. Vocês também que não seguem o Instagram, sigam lá, porque
eu pretendo interagir muito mais. Acho que eu vou preferir interagir mais no Instagram do que aqui na comunidade do canal. Obrigado também pelos 7 mil inscritos. Essa marca é realmente inimaginável pra mim, porque eu realmente nunca cheguei a imaginar que teria um canal relativamente grande. Obviamente, se compararmos aqui à internet, não é lá uma marca grande assim. Mas vocês já pararam pra pensar o que é 7 mil pessoas? Imagine aí 7 mil pessoas na frente de vocês. É realmente um número muito grande. Então, realmente, muito obrigado por essa marca. Deixem aqui nos comentários quais obras vocês querem que eu analise. Pode ser qualquer tipo de obra, série, filme ou anime. De preferência anime ou filme, porque é algo mais curto, então eu consigo consumir e fazer ali um resumo. Mas vocês também podem comentar sobre séries. Comentem aqui o que vocês acham sobre Vinland Saga. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.